Só confirmamos, Senhor, o que foi dito e orado neste momento. Tu és tudo o que nós necessitamos. Tu és tudo para nós, Senhor. É verdade que buscamos muitas coisas, corremos atrás de muitas coisas. Mas o Senhor mesmo disse, uma coisa só te basta. Falando, amar-te, ó Senhor, que nós não entendamos isto. Que nosso coração se deleite em Ti, a nossa mente, tudo em nós se deleite no Senhor, para descansarmos em Ti. No nome de Jesus. Sentem-se, irmãos, por favor. Eu quero fazer uma pergunta aos irmãos. Está alguém cansado aqui hoje? Pois eu tenho um recado de Jesus para vocês. Literalmente, um recado de Jesus para vocês, para mim. Ele disse, não se turbe o seu coração, o vosso coração, e não se atemorize. Crede em Deus, crede também em mim. Deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Portanto, não se turbe o seu coração ou o vosso coração, e nem se atemorize. O que Jesus está nos dizendo, irmãos queridos, nesta manhã e aqui e agora, é simplesmente não permita que a sua mente, que os seus pensamentos fiquem agitados, fiquem obscurecidos, fiquem perplexos, fiquem desassossegados, porque provavelmente 2 sentimentos ou 2 espíritos tomarão conta neste exato momento. Então, irmãos, e podem lhe adoecer ou pode levar a atitudes desagradáveis. E esses 2 sentimentos são preocupação e medo. Portanto, atente ao que o Senhor está nos dizendo. Ele me falou a semana inteira. Preocupação, meus irmãos queridos, se fôssemos fazer a escansão, a divisão desta palavra, como o próprio nome diz, quer dizer, antes e ocupado. Então, ocupado antecipadamente, cheio antecipadamente. E, irmãos, é impressionante que nós nos preocupamos com coisas que simplesmente achamos que vai acontecer. Tememos alguma coisa que ainda vai acontecer, ou que pensamos que vai acontecer. Uma coisa que está no futuro ou não. Está no futuro ou não. Mas, irmãos, trazemos com isto uma agitação mental. Uma agitação mental resultante desta inquietação. Sabe por quê? Para que esta preocupação se dê, nós começamos a fazer um soliloquio. Começamos a falar conosco mesmo. Nós usamos uma dose muito grande de autoverbalização. Começamos a imaginar coisas, começamos a falar coisas conosco, nem estamos sequer falando para alguém, mas conosco mesmo. Estamos aqui elaborando mentalmente, e a gente poderia, usando uma palavra corriqueira, elocubrando, pensando, o que está acontecendo? O que vai acontecer? O que está ali? O que está em casa? O que está fazendo? Eu lembro das colegas no trabalho, que tinham filhos, quase que minutos a minutos eles ligavam para casa. Você já comeu, fulana? Não vou dizer nem o nome da colega, eu ficava sempre impressionada. Você já comeu? Você já fez tal coisa? O que está acontecendo? Como é que foi na escola? Então, até a fala, irmãos, é agitado. Esta autoverbalização nos faz produzir conversas, atitudes que só vão nos agitar. Então, nós remoemos. E se a Bíblia diz que a gente deve remoer alguma coisa que já foi até falado aqui, na nossa meditação, na nossa leitura. Mas nós remoemos, muitas vezes, coisas angustiantes. Muitas vezes nós remoemos coisas angustiantes, coisas que só vão nos aborrecer,
só vão nos prejudicar, só vão nos adoecer. Então, nós antecipamos até os nossos planos, que seriam bons, mas a gente fica remoendo aqui os planos. Será que vai dar certo assim? Vai ser bom assim? Eu me lembro da mensagem do irmão Sérgio. Realmente é importante planejarmos, mas pegue lá seu papelzinho, faça o seu planejamento direitinho, que esse planejamento aqui só vai lhe agitar a cabeça, a mente, e não vai ter o resultado que deveria ter um planejamento realmente bem feito. Então, irmãos, planejamos decisões ou coisas que vamos dizer a alguém, nossas perspectivas, e o desemprego, que coisa horrível. Será que amanhã sou eu? Será que vai acontecer? Aquele projeto não vai dar certo? Não vai... São agitações, irmãos, que nós trazemos. Eu me lembro muito bem da época do presidente Collor. Nós vivemos na Previdência este momento tão agitado, minhas colegas, os colegas, diariamente saiu uma lista de pessoas colocadas à disposição. Vocês não podem imaginar o que era o ambiente de trabalho. O desespero que existia. Será que meu nome está nessa lista hoje? Será que está aqui? E eu dou graças a Deus pela chefia que tínhamos na época. Elisete era a chefe, eu era a subchefe dela. E nós orávamos. Sabe o que aconteceu? No nosso setor não foi ninguém colocado à disposição. Pode ter sido. Eu creio que as orações funcionaram. Eram pessoas que não eram crentes, a maioria, mas eram pessoas que estavam ouvindo todo dia, tinha ali a oração no pé do ouvido deles para que eu vi. Então, irmãos, vamos pegar o resultado de exames e chegar... Meu Deus, é o resultado. Será que vai ser o câncer? Sufocados. Enfim, meus irmãos, a palavra-chave na preocupação é antecipação. Algo que é imaginário, algo que não aconteceu ainda, mas algo que foi antecipado, mas está tão distante de nós. E é interessante, irmãos, Jesus nos dá um exemplo tremendo com relação a isso. Jesus diz assim, eu já disse, não se turbe o vosso coração. E nessa manhã nós queremos refletir sobre aquilo que Jesus disse assim, aprendei de mim. E Ele vai nos dar as lições de que Ele manda que nós aprendamos. Mas aprendei de mim para descansar. Aprendei de mim. E Ele diz assim, como encontrar descanso para a alma? Aprendei de mim. Jesus estava, a certa ocasião, irmãos, nós não vamos lá agora, em Lucas 7, que nós encontramos isso. Jesus estava na casa de um Simão, né? E aquele Simão era um fariseu que o convidou para, não sei se almoçar ou jantar. Jantar, né? Pronto, Ruth já confirmou. Era um jantar na sua casa. E, naquele momento, chegou aquela mulher, tida como pecadora, chegou ali na rua e entrou, por ter visto Jesus ali, entrou e começou simplesmente, irmãos, a limpar os pés de Jesus, a lavar os pés de Jesus com suas lágrimas. Chegou e enxugava com os seus cabelos os pés de Jesus. Também derramou aquele óleo sobre os pés de Jesus. E Simão começou aqui, ó. Se este fosse profeta, ele sabia quem era esta mulher. Mas, irmãos, a lição, não é a questão de Simão, mas a lição, a grande lição de Jesus aqui, ele não ficou preocupado. A sua reputação é um quadro meio inusitado, não é? Mas ele não ficou preocupado. Olha, mulher, sai daqui, você quer me estragar meu dia ou minha noite? Você quer me deixar em má situação diante destes homens aqui? Jesus não se preocupou, irmãos, de maneira nenhuma com a reputação dele.
E é interessante, eu aprendo com Jesus aqui, que Jesus respondeu a Simão com perguntas. Que coisa, irmãos, que serve para nós aprendermos. Quando estivermos assim muito questionados, faça perguntas. Isso vai diluindo e você tem a resposta certa. Então, não vamos discutir o quadro. Eu só queria lembrar isso aqui. Jesus não se preocupou com o que estava acontecendo, nem com o que as pessoas estavam pensando a respeito dele, porque este é um grande mal para nós. Eu digo para você e para mim, meus irmãos, nós nos preocupamos demais com o que as pessoas pensam ao nosso respeito, dizem ao nosso respeito, o que é que está acontecendo, fulano é assim, fulano é assada. Elas dizem as coisas e nós nos preocupamos. Muitas pessoas já disseram que eu sou um rio cheio. Isso queria dizer que eu era muito difícil, ou muito orgulhosa, ou isso, aquilo. Um tempo isso ficou, depois eu vi que era, sabe, todo mundo ia achar isso mesmo. E importante era se eu achava ou não. Mas o que eu estou só trazendo essa questão aqui, para que nós entendamos. Jesus não se preocupou com o que pensavam a seu respeito, nem com as coisas que viriam no futuro, nem no presente ou o que fosse. Então, irmãos, o primeiro ponto, gostaria que você abrisse, aí eu gostaria que, por favor, vá ao Salmo 112, 7. Vamos ao Salmo 112. Veja o que o Senhor nos ensina a respeito aqui, se você é justo, se você é justo. Olha o que ele está dizendo. Eu gosto de uma tradução, não sei se tem alguém que tem outra tradução aqui para ler comigo. Amém? O justo, lê comigo, por favor. O justo, é o 112, versículo 7, desculpe. Versículo 7. O justo... Eu não estou ouvindo os irmãos. O justo não temerá mais rumores, mais notícias. Meus irmãos, o que estiver sendo... Quero o resto do versículo. O que estiver acontecendo na mídia, o que estiver sendo falado aí. Você é justo? Ai, pensei que os irmãos iam... Sim, o justo não teme mais notícias, maus rumores. E porque o final diz o quê? O seu coração, irmãos, continuará firme, firmado no Senhor. O justo, eu gosto desse versículo, irmãos, sempre eu estou dizendo para mim mesma esse versículo. O justo não teme mais notícias. Porque você chega no trabalho, você chega na Recriar, e você chega em casa, aconteceu tal coisa, furou a parede. Irmãos, essas más notícias vão nos trazendo preocupação. O justo não teme mais notícia. Lance seu fardo sobre o Senhor. Cante comigo, por favor. Aí mesmo, a capela, vamos cantar. Que o justo seja abalado. Quero ouvir todos os irmãos. Deus jamais permite. Saiu baixo, foi? Deus jamais o permitirá. Lançar teu fardo sobre o Senhor e Ele te sustentará. O justo jamais se enfraquecerá. Lança teu fardo sobre o Senhor e Ele te sustentará. O justo jamais se enfraquecerá. Amém, irmãos? Lança teu fardo sobre o Senhor. Se você entrou aqui carregado, sobrecarregado, lance seu fardo, veja a cruz, encontre o descanso que o Senhor está querendo nos ensinar nesta manhã. Veja a cruz do Senhor. Leve este fardo que você trouxe hoje, que não é seu, e coloque aos pés da cruz.
Porque, irmãos, quando nós estamos preocupados, fatalmente seremos levados a outro espírito, ou a outras atitudes, ou a outro sentimento, que é o espírito de medo. O espírito de medo é o maior ladrão da inteligência humana. Essa frase nem é minha, mas pode ter certeza. É o maior ladrão da inteligência humana, irmãos. É o maior ladrão da energia mental. É o maior ladrão da energia que tem no seu córtex cerebral. É o maior ladrão que tem. Pode ter certeza. A pessoa que é tomada pelo espírito de medo, ou tomada, eu estou usando a palavra que a Bíblia usa, nós vamos ver já no final. É mesmo um inseto, um pequeno inseto, irmão, se torna um monstro. Uma taquicardia, eu sei o que é taquicardia, porque eu tomo remédio para taquicardia, pode ser a impressão de um infarte. Um infarte. É isso que faz o medo. Irmãos, um elevador se torna um ambiente que sufoca, um ambiente sem ar. Isso tudo faz. Receber um telegrama, um telefonema, não estamos mais na época do telegrama, não é? Mas receber um telegrama em casa, morreu alguém. Era assim mesmo, irmãos. Era nesse sentido que a gente vivia, assim, assustado. E Provérbios 29 e 25, se quiser ir a Provérbios 29 e 25, diz assim, que o medo é outro texto que eu tenho decorado, irmãos. Porque quando o medo bate a porta, sabe, Ruth? O justo. O medo arma laços. Mas quem confia no Senhor será posto num alto retiro. O medo arma laço, irmãos. Ele diz aí no seu coisa, o medo do homem, seja como for, é o medo, ele arma laço mesmo. Por isso, pequenos insetos, ok? Parecem gigantes na nossa frente. Esta semana ele conversava comigo, com um menino que foi da Recriar, que hoje é funcionário nosso, e ele estava me dizendo, estava no carro, fazendo compras comigo, e ele dizendo, tia, eu tenho pavor à lagartixa. O que é que faz a lagartixa? A Bíblia diz que elas andam nos palácios, né? Se eu tenho pavor à lagartixa, um homem já com 23 anos, eu tenho pavor à lagartixa, eu tenho pavor a camaleão, eu tenho pavor a sapo cururu. Meus irmãos, você imagine, ele disse, eu me sinto sufocado. Ele disse, acho que alguém andou fazendo medo a ele e usou a lagartixa. Então, ele se sente sufoco. E você sabe exatamente o que o medo é, um desejo sufocante de sumir, de fugir daquela situação que está trazendo esse incômodo, que aconteceu ou que vai acontecer, irmãos. É isso que o medo faz conosco. Ele vai destruir o que nós somos, o que nós temos, porque estamos pensando, está atrás de mim. Eu não sei se os irmãos já perceberam isso. Quando a gente entra num lugar escuro, dá a impressão que tem alguém aqui atrás, não é mesmo? Dá esta impressão, irmãos. Então, a pessoa pode até estar ciente desse medo é irracional. Esse medo é desproporcional ao objeto, à coisa que estou vendo. Mas a coisa está tão entranhada, ele não consegue evitar esta situação de perigo, que ele pensa que é tão grande assim, mas faz até um esforço árduo para evitar uma situação, mas continua temendo, continua sufocado. Sabe que a primeira vez, os irmãos sabem disso, mas é bom recordar. O medo aparece pela primeira vez na Bíblia, quando foi? Quem sabe? Após a queda do homem. Pela primeira vez, vá a Gênesis 3:10, você vai ver. Pela primeira vez aparece medo. E a palavra medo na Bíblia aparece ali, depois da queda. Porque o homem disse assim a Deus, quando Deus veio no horário certo de conversar, de caminhar, de andar com o homem, ele, então, ouviu os passos do Senhor e ouviu a voz. Eu estava olhando esse texto assim, fiquei assim, interessante. O Senhor estava conversando com quem? Adão e Eva não tinham filhos ainda. Estava conversando com quem? Com os animais?
Estava conversando com a árvore, que ele disse que ouviu a voz do Senhor. Depois ele ouviu chamando: Adão, onde estás? 3, de 8 a 10. Onde estás? Aí eu disse: eu estou aqui, mas eu temi, ouvi a tua voz, eu temi e me escondi. Daí, irmãos, vem um outro sentimento terrível de vergonha, não vamos falar sobre isso não. Vergonha, mas tudo decorrente desta queda. Então, ele disse: irmãos, diante desse medo, desse primeiro momento, se alastrou esse espírito de medo na nossa sociedade. E se você ler a Bíblia com certa atenção, você vai ver que o Senhor diz que os animais até teriam medo de nós. Nós passamos exatamente de medo dos animais, medo das pessoas, do homem. Qualquer homem no sentido geral, qualquer pessoa representa hoje para nós uma situação, é um inimigo potencial. É uma situação de perigo, situação de medo. Tudo a partir daí. Tudo a partir daí. O que não era um simples bichinho andando por ali, um centro inseto, tornou-se um pavor para nós por causa depois da queda. Eu achei também interessante, se os irmãos quiserem ir, só para recordar, lá em Lucas 19, nós vamos ver que ali é a parábola da mina. Lucas 19, o versículo 20 e 21. Vejam só. Aquele senhor distribuiu 10 minas, provavelmente com 10 pessoas, porque ali o texto dá a impressão que deu uma mina a cada um. Mas, irmãos, vejam o que aconteceu com este homem aqui. Olhe, veio um que recebeu trouxe 10, o outro trouxe 5. Olha, Senhor, olha a fala deste homem. Olha, está aqui a tua mina, tua única mina. Eu peguei esta mina, diz que a mina era uma moeda até mais forte do que o talento, né? Acho que é. Na dracma, não, eu acho que era o talento mesmo. Então, ele pegou esta moeda, eu amarrei no lenço. Por que amarrei no lenço? E escondi. Sabe por quê? Olha o julgamento que ele fez, irmãos. E aqui a gente aprende lições com este homem. Porque tive medo de ti. Ele escondeu essa talento, essa mina, num lugar bem escondido, que estava com medo daquele senhor, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não pusestes e cegas o que não semeastes. Veja o que o medo foi capaz de fazer com este homem, meus irmãos. Olha o que o medo pode fazer conosco. Eu estou trazendo aqui a palavra do Senhor, irmãos, que está nos alertando, porque o Senhor quer nos dar descanso, nos ensinar a ter descanso, coisinhas mínimas que nós poderíamos fazer para não viver nessa ansiedade, nessa inquietação, nessa preocupação excessiva, neste momento de crise, nesse momento que a mídia faz questão de passar um assunto milhões de vezes para você ficar perturbado. Não se turbe o vosso coração. Este é o papel. 1000 vezes, esse Fidel Castro morreu, todo o canto que você passa, Fidel Castro. Irmãos, qual é o intuito disso tudo? Qual é o interesse disso tudo? É preciso que nós lembremos. Então, repare, o medo paralisou este homem e o levou a fazer julgamento injusto a respeito desse senhor. Ele ficou tão paralisado pelo medo, eu que não sei, já sei como ele é, e parece que ele não era nada disto esse senhor. Esse senhor pode ser Deus, porque muita gente, irmãos, muita gente, não são poucas pessoas, não. Muita gente não quer saber de Deus. A Deus, tudo ele castiga. E se pega, às vezes, o Velho Testamento, já ouvi muita gente falar isso, o Velho Testamento, eu não entendo porque matava todo mundo, que todo mundo seguia. Entende, irmãos? Mas, então, começamos a fazer julgamentos precipitados a respeito das pessoas e a respeito do próprio Deus, a respeito de qualquer pessoa que esteja ao nosso redor. Então, é preciso que atentemos para isso, o que é capaz de fazer o medo. Mas ainda mais um pouquinho para nós vermos aqui. Vejam só o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele, por medo,
o apóstolo Pedro reagiu negando Jesus. Ele negou primeiro a quem? A uma criada. Primeiro a criada. Não é desvalorizando, não, irmãos, porque de qualquer maneira a gente poderia imaginar, se ele já estivesse diante do sumo sacerdote que poderia tomar uma atitude drástica, não, o medo fez com que ele negasse, não conheço esse homem de jeito nenhum. Depois ao servo do sumo sacerdote, depois ao sumo sacerdote, de maneira nenhuma conheço esse homem. Irmãos, também de qualquer maneira, o apóstolo Pedro, ele foi paralisado diante das cenas que ele estava assistindo ali, no julgamento de Jesus, ele foi paralisado e o medo tomou conta do apóstolo Pedro e ele negou Jesus. Graças a Deus que foi o apóstolo Pedro, porque ele teve Jesus, mesmo ferido, mesmo doente, mesmo como estava, ele, de qualquer maneira, ele não condenou o apóstolo. Ele não condenou. Vejam só, antes de falarmos um texto, eu gostaria de lembrar uma atitude de Jesus. O olhar de Jesus foi fundamental para Pedro, não o condenou. Mas, olha, queridos, eu queria que a gente veja o seguinte, Jesus tinha uma situação que ele poderia ter temido. Jesus estava no templo ensinando e, de repente, chegou ali, ou chegaram os fariseus, os escribas, aqueles doutores da lei, diante dele, e fez o seguinte, trouxe uma mulher adúltera, você vai encontrar isso em João 8, trouxe uma mulher adúltera e disse, olha, nós encontramos essa mulher adulterando, no próprio ato de adultério, estamos trazendo aqui, o que é que você pensa disto? Eles tinham um pensamento ali naquela hora, irmãos, eles queriam ter uma atitude de Jesus para condená-lo. Ali não foi simplesmente para ensinar, ele queria pegar Jesus naquela hora. Irmãos, eu fico admiradíssimo, e eu estou lendo isso com mais interesse, com mais vagar para mim mesma, como Jesus não foi impulsivo. Eu digo, oh meu Deus, Jesus não foi impossível para responder aquele homem. Não é só porque ele não estava com as suas capacidades de onisciente naquele momento, a gente sabe. Mas é porque ele viu o que é que eles querem com isto. Foi o que Jesus fez, se abaixou, não reagiu, não teve medo. Não teve medo de quê? Jesus poderia ter sido apedrejado junto com aquela mulher, irmãos, a depender da resposta. Então, ele não teve medo de ser apedrejado naquela hora. Sai daqui, não tenho nada a ver com isso, não. Não, irmãos. Jesus teve uma resposta não impulsiva e ele se ajoelhou, fica assim, meu Deus do céu, quando eu teria uma atitude dessa? Se ajoelhou, se abaixou e começou a escrever no chão. Eles continuaram insistindo. Jesus não continuou sem reagir. Levantou, como ele insistisse, ele tornou a se abaixar e continuou escrevendo. Meus irmãos, olha, a resposta de Jesus, de novo com perguntas. Jesus então diz para eles, quem de vocês, quem aqui não tem pecado? Quem não tiver, atire a primeira pedra. Ele não teve medo, irmãos. E ele respondeu com uma pergunta, quem não tem pecado, então, atire a primeira pedra. O que a gente aprende? Por favor, vamos a 2 Timóteo 1,7. Vamos a 2 Timóteo 1,7. E vejam só. Eu quero que os irmãos leiam comigo, por favor. Que gostaria que isso ficasse. Eu sei esse texto de cor, irmãos. São textos que me ajudam na hora da luta, na hora da provação. 2 Timóteo 1,7 diz como? Porque Deus não nos deu o espírito de terror, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Pois é. Na outra tradução, na nossa, diz assim, Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação e não de impulsividade. Então, não nos deu espírito de medo.
Então, o que temos que fazer contra este espírito de medo? Até já vimos em Jesus, né? Mas uma coisa eu gostaria que os irmãos atentassem. Admita, não adianta, irmão, você fingir. Admita que está com medo, mas repare bem. Agora, aí procura entender por que eu estou com medo. O que é que isso está fazendo em mim? Por que eu estou com medo dessa autoridade? Por que eu estou com medo dessa autoridade? A Bíblia diz que a autoridade está ali para aqueles que são errados, né? Para quem anda correto, porque tem medo. Então, admita. Agora, vejam só, vamos fazer como Josafá fez. Você estudou aqui há pouco tempo, Josafá no capítulo 20, versículos de 1 a 5. Vejam só, eu vou só relembrar o que Ruth falou aqui. Então, mas pode ir lá para que fique firmado em você, em nós. Segundo Crônicas 20, de 1 a 5, eu falei errado, não foi? Segundo Crônicas 20, de 1 a 5, diz assim, aqueles homens disseram a Josafá, olha Josafá, sabe o que é que está acontecendo? Está vindo uma grande multidão contra ti. A gente já sabe da história, que ele se aparentou lá com Acabe, etc, etc. Está vindo uma grande multidão contra ti. O que diz o versículo 3? Você já encontrou o texto? O que é que diz o versículo 3? E temeu Josafá, mas aí eu botei para mim, mas não ficou paralisado. E pôs-se a fazer o quê? Pôs-se a buscar o Senhor. E nós aprendemos aqui que ele nem foi sozinho, arregimentou, foi gente para com ele buscar ao Senhor. Aí no versículo 12 diz assim, nosso Deus, ele falando, nosso Deus, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força. Ele admitiu que não tinha força, irmãos. Ele só dizia, eu não ia progredir, ele não iria avançar, ele não iria conseguir. Em nós não há força, esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Não tenho força, se eu estou com medo. Mas eu não vou temer. No dia que eu temer, eu hei de confiar. Esta é a palavra. No dia que eu estiver com medo, eu vou confiar. O Senhor não vai me abandonar. Ó, versículo 15, diz assim. Dai ouvidos, aqui é o Senhor falando, Deus respondendo para Josafá. Dai ouvido todo Judá, não temais, e nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. E lembre, meus irmãos, maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Maior que está em mim do que aquele que está aí no mundo. Quem é que está em você? Quem é que está em você? Nós temos que pensar nisso, irmãos. Quem é que está comigo como um guerreiro forte e valente e que por isso perseguirão os perseguidores, meus perseguidores, não terão êxito, mas terão uma confusão perpétua que nunca será atingida. Então, não admita ficar neste lugar de paralisado. Confie. Não admita ficar nesse lugar de medo, irmãos. Porque maior que está em nós. E o Senhor diz lá em Jeremias que Ele está conosco como um guerreiro forte e valente. Portanto, Ele não pode, nós não podemos nos sentir tão perseguidos, destruídos, destroçados, irmãos. Não podemos. E a gente vê crentes assim, fugindo. Não estou falando que não adoece, que não fica com medo, mas que não parece que não acreditam nunca que está o nosso Deus ao nosso lado, nos levantando. Mas eu quero cantar com os irmãos. Se o tom sair baixo, suspenda aí, Luiz, por favor. É a capela mesmo, só para a gente se alertar, irmãos. Eis que Deus é minha salvação, confiarei, não temerei. Eis que Deus é minha salvação, confiarei, não temerei, porque o Senhor, Jeová, é meu cântico e meu poder, pois tem sido minha salvação e alegria de meu ser. Eis que Deus é minha salvação, confiarei, não temerei.
Eis que Deus é minha salvação, confiarei, não temerei, porque o Senhor, Jeová, é meu cântico e meu poder, pois tem sido minha salvação e alegria de meu ser. Aleluia. Irmãos, o Senhor te diz ainda, Ele me diz, Jesus nos diz nesse recado que Ele tem para nós encontrarmos este lugar de descanso para nossa alma. Ele nos diz o seguinte, que não podemos duvidar. Ele diz, no seu recado, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Credes em Deus e crede também em mim. Crede no Deus, mas quem está falando sou eu, Jesus. Creia também em mim. Creia também em mim, não se atemorize. Irmãos, não podemos duvidar do caráter de Deus. Não podemos duvidar do caráter de Deus. Eu estou repetindo isso. Assim como Saul duvidou do caráter de Deus. Está lá, não precisamos ir lá, mas está em 1 Samuel 13, 5, nos versículos 11, 12, depois do que ele duvidou da seguinte forma. E nesse versículo a gente aprende algumas coisas. Os irmãos sabem que Saul foi escolhido como rei lá do povo de Israel, e Deus deu algumas ordens para ele. E Samuel, logo no início, aqui nesse capítulo 13, disse assim, olha, fica aí com o povo, vá batalhar com os filisteus, faça isso e aquilo, dentro de 7 dias eu retornarei, 7 dias eu voltarei. E, irmãos, o que foi que aconteceu com Saul? Saul esperou até o 7º dia, mas não esperou até a última hora do 7º dia. O povo começou a ter medo, os filisteus, aquela multidão que estava ali, e ele começou a se apavorar, e o povo, um se escondia numa caverna, outro se escondia em outro lugar, e ele começou a se apavorar. O que ele fez? Ele foi e, se eu não orei ainda, Samuel não chega, eu vou agora oferecer esse holocausto, já que ele não chega. E foi. Assim que ele termina de fazer isto, chega Samuel. O que é isto, rapaz, que você fez? O que foi que mandou fazer isto? Irmãos, mas você não chegou. Irmãos, o que eu disse que a gente aprende a porção de coisas, mas é pelo menos uma coisa. Se Deus te deu uma palavra, creia, meu irmão. Creia. Eu digo ao irmão, fervendo aqui dentro. Creia naquela palavra que o Senhor te deu. Não abra mão. Mas já tem 10 anos que eu estou esperando a salvação do meu irmão, do meu filho. Tem não sei quantos anos que eu estou esperando a decisão da justiça. Creia, meu irmão. Não desista. Não permita que duvidar do caráter de Deus. Se for, Ele te deu uma palavra, irmãos, não abra mão. O 7º dia não chegou ainda. No nosso calendário, o 7º dia termina meia-noite? Meia-noite, não é isso? O 7º dia termina meia-noite. Não abra mão, não. Não abra mão. Não abra mão, meu irmão. Viver por fé, meus queridos, não é fácil. Não é coisa fácil, porque nós estamos acostumados, todos nós estamos acostumados a viver uma vida pelos sentidos, com aquilo que eu recebo hoje, com o salário que está lá na conta no dia 5, não é? Nós vivemos pelo que sentimos, pelo que tocamos, pelo que vemos, irmãos. Então, por isso que viver por fé não é fácil, não é fácil. Eu não estou aqui nem censurando Saul, eu estou usando o exemplo de Saul para nós, irmãos, que nós estamos acostumados a isso. Mas Judas nos diz que esta fé que nós temos que batalhar por ela, queridos. Judas 3, ele 20, ele diz que nós temos que batalhar pela santíssima fé que um dia foi entregue a você, meu irmão.
Foi entregue a você, Luísa. Foi entregue a você, Johanna. Foi entregue a minha santíssima fé. Temos que batalhar, meus irmãos, por esta santíssima fé. Porque nós podemos, isso nos dá a entender que essa fé pode ser enfraquecida, pode ser atingida. Se fosse ler Judas todo, você ia ver o que é que estava atingindo aqueles homens ali. Eram homens, pessoas. Quantas pessoas, irmãos? Olhem. Vem ao seu ouvido para dizer que nada. Lembra da mulher de Jó? Abandona esse teu Deus. Ainda vai continuar nesta fé aí, Jó? Sendo fiel? Abandona. Não, meu irmão, não abandone, não. A nossa fé pode ser enfraquecida por palavras, por alguma coisa, mas Jesus está usando aqui o verbo no imperativo. No imperativo, porque há inimigos da nossa fé que precisamos batalhar contra ele, irmãos. Há inimigos. Nós temos em Juízes, não vamos adiantar, eu disse a mim mesma que ia reduzir o máximo, irmãos, mas em Juízes, só para lembrar, Juízes no capítulo 6, de 8 a 10, nós estamos ali, está em Gideão. Gideão está ali naquele lugar e matutando, porque os midianitas já vieram ali, já roubaram tudo, já saquearam tudo, eles têm que malhar o trigo no lugar da uva e vice-versa, tudo se escondendo de tudo para não perder os seus bens. Mas o Senhor disse uma palavra a Gideão. Ele disse assim no versículo 6, ele disse que estavam empobrecidos, já tinham levado tudo. E olha a advertência do Senhor para você e para mim, em Juízes 6, de 8 a 10. Eu vou ler aqui, não precisa você ir lá, mas diz assim: eu vos tirei do Egito e tirei da mão de todos que lhe oprimiam. Aí o versículo 10 diz assim: para que não temessem, e te disse, aliás, para não temer os deuses dos amorreus, em cuja terras habitam. Mas vocês não deram ouvidos à sua voz. Aqui é o profeta que foi enviado por Deus para falar a Gideão. Não deram ouvidos à sua voz. Vocês ainda continuam a cultuar falsos deuses. O Senhor está dizendo para ele: claro, vocês não precisam temer a nada, exceto ao seu Pai Celestial. Mas o grande mal de Israel, meus irmãos, foi que eles começaram a servir aos Baalins. Que é o mesmo espírito de Baal. Isso é um espírito demoníaco, irmãos, cuja missão desse espírito é roubar de Deus todo o louvor, toda a nossa confiança, que deveria ser depositada aos pés. Sabe por quê? Nós focamos a nossa mente, os nossos olhos nas circunstâncias, ao invés de no Senhor. Você ouviu o irmão Lucivan falar isso aqui hoje? Nós ficamos focados nas circunstâncias, nas dificuldades, e não focamos no Senhor. Foi o que aconteceu com Israel, irmãos. O pecado trouxe amargura, trouxe desastre econômico, trouxe terrorismo da parte do inimigo, trouxe incerteza. E os irmãos podiam... O que eu tenho a ver com isso? Qual Deus estranho que eu tenho? Qual é o Baal que eu tenho aqui? O que a irmã está querendo dizer com isso? Meus irmãos, é um engano. Eu não sei, Deus foi me trazendo opção de mensagem. Semana passada foi falado de outros deuses que às vezes ocupam o nosso coração, né? E assim o povo de Israel teve que confessar: contra ti, Senhor, contra ti somente pecamos e servimos aos Baalins. E nos arrependemos agora. Quero quebrar este ídolo que está no meu coração, disse ele. Irmãos, esse Baalim, esse é um espírito que ainda hoje destrói. Sabe o que é isso nesse tempo moderno? Que espírito é esse? É o espírito de incredulidade. É o espírito da dúvida, que vem diretamente do inferno, com o propósito de trazer dúvida, tirar esta realidade de Deus da nossa vida, da fidelidade de Deus na nossa vida. Por isso, ele disse lá, o Judas disse, que a ordem do Senhor: batalhe por sua fé. Combata, meus irmãos, toda e qualquer coisa que venha roubar a presença de Deus na sua vida. E torne a sua fé operosa. Lembre que Marcos 11, 24 diz:
Tudo que em oração, 11:24, tudo que você pedir em oração, crede que recebestes. Olha, irmãos, crede que recebestes. Ele não disse, não, crede que recebereis, não. Se você tem dúvida, pode ir lá. Crede que recebeste e será assim convosco. Crede que recebeste. Não permita que este espírito de incredulidade apareça na sua vida. E apareça na sua vida. Não permita. Porque esta é a forma de batalharmos pela fé santíssima que um dia nos foi entregue pelo Senhor. E Ele até nos diz, uma forma boa de você batalhar por esta fé santíssima é orando em espírito. O versículo 20 de Judas, é só um capítulo, né? Orando em espírito, ora em línguas, irmãos. Parece que está em desuso línguas, eu não acho que está não, irmãos. Eu gosto de orar em línguas, eu acho que ele disse que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Eu gosto de orar em línguas. Houve um tempo na nossa vida que a gente assistia os programas evangélicos que tinha na televisão, orando em línguas. Um grupo bom. Eu orava em línguas enquanto estávamos ali. Então, é isso, é uma forma de edificar a nossa fé. Mas ele deixa o último recado. No último e último mesmo. Deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Meus irmãos, nós sabemos que existe milhões aí, muitas teorias a respeito da paz. Faça isso, faça aquilo para ter paz, mas a Bíblia até diz, quando seus ouvidos dizem assim, paz, 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 cuidado, porque não tem paz nenhuma aí, né? Não tem paz nenhuma, cuidado. Mas Jesus está dizendo, e deixo-vos a paz, sabe qual é a paz que ele está falando? É a paz de Romanos 5:1. É a paz completa, a paz perfeita. Eu gostaria até que nós fôssemos esse versículo aqui, por favor. Vamos para a gente ver. E eu procurei uma mensagem que o pastor pregou aqui, mas eu não encontrei. O pastor fez uma distinção perfeita entre, eu anotei algumas coisas na minha Bíblia, mas eu não achei a mensagem, perfeita entre Shalom e Eirene. Ele faz, e ele diz que essa Eirene, isso aí estava escrito na minha Bíblia, é esta paz de Deus que está aqui, olha. Leia comigo, por favor. Vamos ler juntos? Tendo sido, pois, é Romanos 5:1. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós aprendemos que tem a paz com Deus e a paz de Deus. Ambas estão conosco. A paz que temos com Deus, Deus nos justificou, isso aqui é na justificação, no sangue do Senhor Jesus Cristo. Fomos justificados, então não temos que viver mais em condenação, mas temos que viver com esta paz, irmãos, que a coisa pior na vida, no homem, é esse sentimento de culpa. Culpa, isso é a coisa seta incendiária do inferno, para a gente ficar se sentindo culpado. Disse uma coisa, meu Deus, será que eu ofendi? Disse uma coisa, não é isto. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Crede em Deus, crede também em mim. Creia, eu te dou a paz completa. Esta é a paz completa, irmãos. É a paz, Deus te dá a paz de Deus e a paz com Deus. Você tem a paz com Deus, então você foi reconciliado com Ele, com Cristo. Ele habita em nós, então Ele nos dá a verdadeira paz. E vários textos dizem que Ele dá a paz completa, a paz com harmonia, a paz como um presente celestial que vem dele, deste contato de Deus com o nosso espírito, com a nossa alma, através do Espírito Santo de Deus, irmãos. Deus falou isso hoje pela manhã aqui. Então, por meio do seu Espírito, nós precisamos tomar posse disto tudo para aprendermos a descansar no Senhor. Eu acho que eu estou pregando para mim mesma, irmãos. Então, para mim mesma. Deus, aprendemos a descansar. Ele é o nosso repouso. Deus é o nosso repouso.
É Ele mesmo que nos dá a direção. Se você fosse para o Salmo 23, que você sabe de cor, Ele é o nosso refrigério, refrigério para os cansados, para os sobrecarregados. Ele é a nossa força, é a nossa alegria na tristeza. Ele é a alegria para os tristes. Ele é o nosso. Ele não é só o nosso provedor, irmãos. Ele é a nossa provisão, porque a gente tem que ficar com medo que o salário não vai dar. Eu me lembro que um irmão aqui disse isso aqui, que hoje vive melhor com o que tem, com o que ganha, que até quando vai comprar uma coisa ali, já achou a promoção. Ele não é só o teu provedor, é a tua provisão. É a tua provisão. Ele não só nos concede paz, irmãos, mas Ele é a nossa paz. É a nossa paz. Ele não só nos guia na vereda da justiça, Ele é a nossa justiça. Ele é o teu tecido-quenu. Teu tecido-quenu, a tua justiça, a tua causa não será perdida. Eu digo isso mesmo, eu estou esperando, no fim do ano, meu nome? Esqueci. Me lembrei. Bom, um pagamento, que eu esqueci agora. Não, um precatório. Tem que orar, tem que esperar, meu irmão. Então, Ele é minha provisão, Ele é minha provisão, Ele é minha justiça. Ele é minha justiça, porque Ele é o nosso pastor, irmãos. Nós contamos com o seu consolo nas adversidades. No vale da sombra da morte, nós não podemos temer. Ele unge a nossa cabeça com óleo e faz transbordar o nosso cálice de alegria, meus irmãos. Nosso cálice de alegria. Ele nos honra, ungindo a nossa cabeça. Essa unção é honra. Portanto, irmãos, por que temer? Por que a gente viver ansioso? Por que não encontrar descanso no Senhor? Quem tem este pastor sublime na vida, quem tem este pastor sublime na vida, irmãos, não pode viver ansioso, não pode viver preocupado, não pode viver com medo, não pode viver sem fé. Ele, portanto, Jesus, meus irmãos, é a nossa segurança. Eu vou dizer, os irmãos vão repetir comigo, está certo? Jesus é a minha segurança. Jesus é a minha provisão. Jesus é a minha paz. Jesus é a minha justiça. Jesus é a minha alegria. Jesus é a minha recompensa. Com Ele estarei seguro para sempre. E com Ele reinarei pelos séculos dos séculos. Amém? Amém, meus irmãos. Amém. Amém. Eu só quero ler um velho hino. Não é para cantar, não tocar, porque nós não cantamos aqui. É só a letra de um velho hino que eu acho interessante Deus, como Ele vai lhe dizendo as coisas, e vai trazendo as coisas que foram do passado também. Esse hino diz assim: que consolação tem o meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou. Bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor, junto a meu Senhor, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Aleluia. Fiquemos em pé, irmãos. E cantemos na altura certa agora. Que o justo seja abalado, Deus jamais o permitirá. Que o justo seja
lança teu fardo sobre o Senhor e Ele te sustentará. O justo jamais se enfraquecerá. Senhor Jesus, nos rendemos aos teus pés nesta hora. Inicialmente pedindo perdão, Senhor, pelo espírito de incredulidade, pelas vezes que pensamos, que falamos, Senhor, não aconteceu, não vai acontecer. Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nos perdoe, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor da glória, de não crermos, Pai, que Tu és o nosso sustentador, Tu és nossa provisão eterna. Tu nunca falhaste, Senhor. Tu nunca faltaste, Senhor da glória. Por isso, perdoa-nos. E, ó Deus, mediante o teu perdão, nós queremos entrar confiadamente no trono da graça do Senhor. Ó Senhor da glória, pedindo, Pai, que Tu nos batize com o batismo de fé, Senhor. Assim como deste fé aos teus discípulos, Senhor da glória. Enche-nos com tua fé nesta hora, Senhor. Esta fé que pode remover montanhas, Senhor da glória. A fé que estava em Caleb, que disse, se o Senhor for conosco, nós tomaremos esse monte, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos remover os montes da nossa frente, Senhor. Por isso nós queremos dizer, Senhor da glória, que nós vemos com os olhos da fé esta casa cheia de almas convertidas a Ti, Senhor. Nós vemos com os olhos da fé que os nossos irmãos, Senhor, nossos sobrinhos, os nossos filhos buscarão a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós vemos com os olhos da fé que Teus filhos, Senhor, que estão desempregados, serão empregados, Senhor. E os que estão empregados serão sustentados por Ti, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós vemos pela fé que os nossos irmãos que estão enfermos, as pessoas que oramos hoje, e por Benjamin que fez a cirurgia, Senhor, vemos que todos estão firmes no Senhor, nomes que sarados, Senhor, inclusive Ana Rosa, Senhor da glória, aquele exame não há de dar nada e será demonstrado que vem, sem Senhor da glória. Nós dizemos que o espírito de cura do Senhor, ó Senhor, que sara está no nosso meio, para nos sarar, para nos libertar, para converter o coração de pais a filhos, e nós não temeremos o que pode nos fazer o homem, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós cremos, Senhor da glória, que estamos escondidos com Cristo em Deus, estamos escondidos e que Ele é nosso, Senhor. Nós somos de Cristo e Cristo de Deus. Por isso, Pai, no nome de Jesus, nós nos rendemos a Ti nesta hora. E Deus, batiza todo mundo aqui com Teu Espírito, para que, Senhor da glória, creia que Tu estás te movendo em nosso meio. Em nome de Jesus, que a palavra da fé que foi pregada aqui nesta casa, nestes 20 anos, vai florescer, vai prosperar, e Teu filho não será entristecido jamais, mas Teu filho hará cada vez mais o chamado que tem, Senhor da glória. Nós abençoamos o Teu filho com a fé de Cristo que ele já tem no seu coração. Por isso, Senhor da glória, nós cremos que as nossas batalhas estão sendo batalhadas pelo Senhor agora. E a batalha de Jaciara, e a batalha, Senhor da glória, desse país, e a batalha de cada irmão, Senhor da glória, dos casamentos, estão sendo lutadas, batalhadas pelo Senhor. Por isso, essas pelejas, nós não estaremos só pelejando, estamos pelejando com o Senhor, que ordenou seu anjo para vencer o príncipe da Grécia, o príncipe da Pérsia, que tem tentado impedir que as vitórias e as bênçãos cheguem a esta nação e cheguem a este povo. Por isso, nós te engrandecemos nesta manhã. Nós te agradecemos, Senhor,
porque Tu estás conosco como um guerreiro forte e valente. Tu estás conosco, Teus anjos acampados ao redor de nós, desta propriedade, Senhor. Por isso o maligno não nos toca, porque o Senhor está conosco. E cremos assim, Senhor. Põe Tua mão, Senhor, na cabeça de cada um. Sustenta, Senhor, da glória, os pensamentos de cada um. Sustenta a fé, Senhor. Sustenta a vida. Sustenta com alegria, com paz, Senhor. Oh, Senhor da glória, sustenta cada um com Teu sustento. Pastor divino, sustenta-os e guarda-os em Teu nome. Oh, Senhor da glória, em nome de Jesus, nós Te louvamos e nós Te engrandecemos, porque o Senhor é que é o nosso pastor eterno e tem nos guardado, nos libertado, em nome do Senhor Jesus. Bendito seja Tu, rocha eterna, em nome de Jesus. Se você já pôs seu fardo diante do Senhor nesta hora, você pode cantar conosco, com esse sentimento, com seus olhos fechados.
Aleluia, irmãos. Aleluia, Senhor. Bendito seja o teu nome eterno e excelso. Grande és tu, Senhor. Tu és exaltado, Senhor. Tu és o Deus exaltado nos céus. Te louvamos e te bendizemos. Engrandecido seja o teu nome para sempre. Seja exaltado. Glória a Jesus. Obrigada, Senhor, por nos ensinares a descansar. Obrigada, Senhor. Nossos lábios não hão de proferir palavras nem enganosas, nem mentirosas, nem palavra de descrença, de dúvida, mas falaremos, ó Deus, dos oráculos do Senhor. Recordaremos, como falaste nesta manhã, os teus feitos que animarão as nossas vidas. Os feitos do Senhor, sejam grandes, sejam pequenos. Isto vai ocupar o nosso pensamento, tudo que é justo, que é honesto, que é louvável, tudo que é boa fama, Senhor. Oh, tudo que é correto, Senhor da glória. Falaremos, meditaremos, recordaremos, Senhor, o que tens feito por nós. Meditaremos em Ti, Senhor. Esta é a nossa meditação cada dia. A Tua palavra, Senhor, é bálsamo, é luz. Ela está no nosso coração para nos animar, para nos corrigir, para nos redarguir, para nos ensinar, para nos levar ao Teu porto seguro. Muito obrigada, Pai, por Tua presença, por Tua compreensão, por Tua humildade, pelo Teu poder, pela Tua graça. Em nome de Jesus. Aleluia.